Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Chegamos ao nosso 8º episódio e nós damos uma breve pausa à nossa temporada de monstros para falar de um lançamento que está no cinema agora, um filme australiano chamado Talk to Me, Fale Comigo, que lançou aqui no Brasil agora em 2023, é do ano passado, né? Todo um elenco novo e tal, a única atriz conhecida mesmo, pelo menos aqui entre nós, era a Miranda Otto, né? Mas é um elenco... A gente vai mencionar os nomes deles depois, mas é um filme de terror geração G, muito legal. E a gente fez uma sessão em grupo, nós fomos no cinema assistir, coisa que nunca tinha acontecido. Consegui ir no cinema ver um filme pro episódio. E fomos, né, como sempre, eu e meus dois co-hosts, o Diego Nunes. E aí, pessoal, só acrescentando ao que o Felipe disse, Miranda Otto é a do Senhor dos Anéis. No final do último filme ela fala I am no man. Ela fala isso, I'm not a man, uma coisa assim. Isso, daquela tribo lá dos Riders, da tribo dos cavalos, né? O meu outro co-host com quem eu fui no cinema, grande Igor de Campos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo a gente também. Eu tenho que também falar uma coisa da Miranda Otto, que eu gosto muito dela como atriz, e além dela ter estado no Senhor dos Anéis, que é um filme, assim, uma trilogia de filmes que eu amo, ela também tá no The Chilling Adventures of Sabrina. Se vocês nova, né? Aí, isso. No Netflix, isso. Se tiver no Netflix aí. Eu particularmente não recomendo todas as temporadas, não, mas pelo menos a primeira e a última temporada são engraçadinhos. Eu acho que vale a pena assistir. Pra quem é fã de terror, pra quem gosta até mesmo de terror Lovecraftiano, assim, sabe? Ele é meio intertextual, meio pós-moderno, ele fica fazendo referências a vários filmes, a várias, até obras literárias, assim, sabe? Então, nesse sentido, é interessante, é bonitinho de se assistir. The Chilling Adventures of Sabrina, com a Miranda Otto. Boa dica pros ouvintes. E eu sou o Felipe Sobreiro, né? Antes de prosseguir com o nosso episódio, só queria dar um teaser, assim, que no final do nosso episódio, além das nossas dicas padrão normais para quem assistiu o filme e ficou interessado em ver algo similar, nós pedimos um tempo atrás para os ouvintes mandarem listas de filmes favoritos, com o intuito de que a gente ia pegar, dar uma estudada e nós íamos repassar uma série de recomendações ou dicas similares a esses filmes que a gente receba, né? E a primeira ouvinte que fez isso é a Vitória Tolentino, que mandou um recado pra gente no Instagram, e a gente no final do episódio hoje vai ler a nossa listinha de recomendações específicas para ela. Então fiquem ligados e a gente vai mencionar os que ela mandou pra gente. Então se você tiver um gosto parecido também, a lista também pode ser para você. E se você quer que nós pensemos numa lista de recomendações específicas para você, manda pra gente a sua listinha com seus favoritos, que a gente também faz uma para você e lê num episódio futuro. E claro, também se você tiver uma recomendação, se tem algum filme desses de gênero, de horror, de ficção científica, um thriller ou algum filme que você gostou muito e que você gostaria que a gente falasse porque você minimamente liga para nossa opinião louca a respeito dos filmes, então por favor, mande sua recomendação via mídias sociais, pelo Spotify, pelo Instagram, etc, que a gente pensará a respeito e avaliaremos se nós falaremos sobre esse filme ou não. Muito provavelmente a gente vai falar, porque assim, os nossos ouvintes, de forma geral, eles têm um gosto parecido com o nosso, então eu acho que muita chance de dar bom. É mesmo, a gente adora a interação com os nossos ouvintes, né? E as melhores maneiras de mandar um recadinho pra gente é via mensagem no Instagram, né? Que é o Acervo Fantástico, ou no e-mail acervofantásticopodcast@gmail.com também. Bom, pessoal, agora entrando ao filme da vez, filmaço novo, eu acho que falo por nós três quando eu digo que nós três saímos curtindo o filme, não foi? Muito. Quais são as suas impressões, assim, Diego, por favor? Como é que você saiu do cinema, assim? Muito empolgado, feliz, contente de ter curtido uma experiência em grupo, uma experiência coletiva, essa experiência que a gente ainda tem, ainda pode experimentar de ir ao cinema, né? E assistir um filme de gênero, um filme de terror bom, né? Com a telona grande, um somzão bom, altão. Foi uma experiência fantástica, recomendo esse filme muito, especialmente para ir ao cinema com seus amigos, como a gente fez, a gente foi em 6 pessoas. E foi uma experiência muito legal. O filme, eu amei, né? Ele começa um pouquinho meio bobo, né? Meio filme de adolescente, né? Meio comum. Mas tem uma parte, a gente vai falar depois, né? Tem um momento do filme que ele fica muito sério, fica brabo, que as coisas ficam graves, né? E aí as reações dos colegas, né? Do Igor, do Felipe, das amigas que foram com a gente, assim, né? De, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Né? A gente às vezes não conseguia nem olhar pra tela de tão forte que era, né? Então, eu sou meio pró-Tarantino, pró-Scorsese, de defender a experiência de fazer filmes para serem vistos no cinema, né? Em comum, em grupo.
esse é um filme desses. Quem curte terror, esse é um filmaço. É um filme impossível, dificilmente alguém não vai gostar desse. Ele mantém esse tom mais sério, dramático e brabo que começa assim numa parte do filme, né, até o fim. É uma estreia, né? O Felipe vai falar a estreia desses diretores. Impressionante a estreia. É um filme de estreia, né? Uhum. Dirigido pela primeira vez por esses caras aí. Fantásticos. 2 youtubers. Super bem atuado. Né? Os irmãos Felipão. Super bem atuado, bem escrito, bem atuado. Situações reais, high stakes, né? Situações de risco real, realmente, né? Maravilha, depois a gente vai falar mais. Mas eu acho que é um filme, assim, de gênero que raramente feito hoje em dia, né? Que é um filme de gênero que se encaixa no gênero terror, né? Ele tem essa forma, tem esse formato, mas ele vem com um ótimo roteiro, com ótimos atores, com ótimas situações, sabe? Com ótimos diálogos. E vem carregado de qualidade, né? E são os filmes de gênero que a gente mais gosta, experiências que a gente mais gosta de ver no cinema, de ver em casa. Perfeito. Antes de momento spoiler com a história do filme, pra gente começar a comentar, a mesma pergunta pro Igor, né? Como é que foi a sua experiência, né? Olha, minha experiência foi ótima no filme, assim, eu tenho que dar esse adendo pessoal aqui, assim, no dia em que a gente foi assistir o filme, eu tava passando muito mal, né, eu tava com uma crise de sinusite, assim, sabe, terrível, e eu achava que eu não ia durar ao longo do filme, tava com uma dor de cabeça realmente muito forte, e eu realmente acreditava que, não, olha, talvez eu entre no cinema, mas eu não vou conseguir assistir esse filme até o final, vou ter que voltar pra casa pra poder me tratar, e o filme é tão bom que eu esqueci a minha dor de cabeça no meio do filme, assim, eu fiquei tão entretido e eu fiquei até o final do filme e eu saí, assim como o Diego, empolgado, entusiasmado e pensando que, né, ia ser ótimo a gente sentar pra conversar a respeito desse filme. Eu sou muito, inclusive eu sou muito otimista em relação a esse filme, assim, porque eu acho que a década de 20, assim, a década de 20 do século 21, né, assim, a gente tá em 2023 agora, a gente tava precisando de um filme de horror que fosse diferente, que fosse jovem, que fosse inovador, que trouxesse, assim, um sangue novo, sabe, pro gênero, porque até então o que a gente tem visto, né, da produção de horror de 2020 pra cá, são algumas tentativas meio tímidas, né, assim, muitos reboots e muitos remakes, muitas franquias já gastas, né, que estão voltando, né, a gente teve o remake quer dizer, não é nem um remake, uma espécie de reboot do Hellraiser, que é um filme interessante, mas que ainda assim, né, cai dentro dessa categoria dos reboots, né, daqui a pouco a gente vai ter a estreia do novo Jogos Mortais, a gente teve Evil Dead Rising, que até então era o meu candidato a filme de horror favorito do ano, sabe, então assim, muita reciclagem de ideias antigas e as ideias novas vindo muito, muito timidamente. Candyman também, assim, um remake desnecessário, eu acho, do Candyman original é tão bom, enfim. E até então, né, a produção de horror tava meio que, sabe, parece que, será que não tá tendo fomento a essa criatividade? Assim, a gente tá vivendo uma época tão conturbada, assim, sabe, com guerras, com epidemia, com tanta coisa, será que o horror não tá se alimentando dessas coisas? Eu acho que o Talk to Me, ele vem justamente pra mudar um pouco isso, porque, como eu falei antes, assim, é um filme diferente, né, assim, ele é feito por uma galera bem jovem, né, os irmãos Philippou, né, 2 australianos, né, que até então eram youtubers, né, que interromperam a carreira deles de youtubers, né, para poder fazer esse filme, e fizeram um filme que, na minha opinião, é extremamente bem sucedido, extremamente bem executado, muito bem escrito, muito bem atuado, muito eficiente nas cenas dele, sabe, ele não apela para certos clichês óbvios do gênero, né, assim, sabe, porque quando você imagina que é um filme, quando você sabe que é um filme de horror com adolescentes, você fica imaginando logo, assim, sabe, tipo, beleza, vai ter a Final Girl, né, assim, aquela menina que vai sobreviver no final, quando todo mundo já morreu, vai ter um monte de jump scares, vai ter um plot twist que já é meio que esperado hoje em dia, o filme ter um plot twist, que é meio que, né, um paradoxo meio irônico, assim, sabe? Você sabe que você vai ser surpreendido, ou seja, cadê a surpresa no final das contas? E o filme não tem nada disso, assim, sabe? Eu acho que ele se baseia muito solidamente, assim, sabe, num drama muito autêntico de personagens, daí a gente vai falar muito sobre a personagem principal, né, sobre o arco que ela passa, interessantíssimo, e com atuações e uma cinematografia, uma trilha sonora também, assim, sabe, muito boa, que prende a sua atenção do começo ao fim. Então, recomendo a todos que, assim como eu, estavam nessa expectativa, assim, afinal de contas, quando que a década de 20, assim, realmente vai começar em termos cinematográficos. Cadê os bons filmes de horror, né, dos anos 20? Já que os anos 10 nos deram tantas obras-primas, sabe, de Get Out, a Hereditário, a Midsommar, a tantos outros, a Lighthouse, né? A década de 10 foi fantástica em termos de filmes de horror. E a década de 20 ainda parece que ainda não começou direito. Eu acho que esse filme, veio mudar um pouco as coisas. Eu tô otimista quanto o que pode surgir a partir desse filme, o que os irmãos Philippou
podem fazer também dentro do gênero, e as novas ideias, né, que eu acho que a partir de agora podem começar a surgir. Eu acho que o filme também, ele fala um pouquinho disso, né, sobre deixar um pouquinho o passado morrer e começar uma vida nova. Eu acho que o gênero tá precisando um pouco disso também. Muito bom. Também vou repetir tudo o que vocês falaram, né, inclusive não vou repetir, mas eu também, né, muito otimista, eu não sabia nada desses irmãos, além do fato que eles eram australianos e um pessoal jovem, acho que eles têm 30 anos, assim, então eles já são basicamente, são geração Z, né, quer dizer, não sei eles, mas os personagens do filme deles nitidamente já, tipo, na minha memória, o primeiro filme de geração Z, claramente, assim, né? Antes era mais pessoal millennial e tal, né? Que a gente até falou, né? 2010 teve uns super diretores novos, saindo do Jordan Peele, Ari Aster, mas eles são um pessoal mais da nossa idade, né? E estão virados um pouco mais pro público um pouquinho mais velho, né? Já esses aqui não, eles são mais plugados na juventude mesmo. E também, como é todo mundo novo, novos atores, desconhecidos pelo menos pra mim, australianos ainda por cima, eu fiquei super chocado, né? Com o elenco todo, achei todos eles muito bons. Eu tô bem curioso para saber o que eles vão fazer depois, né? E se eles vão esperar outra galera da mesma geração deles para começar a ir por esses caminhos, né? E menos pelo lado mais batido e mais um lado mais inovador. E já que a gente tá falando, né? Inovador, não sei o que, deixa eu fazer o repasso do plot, né? Pra gente ter mais coisas pontuais sobre as quais conversar e avisando já os ouvintes que, né? Obviamente, cuidado que agora tem spoilers, né? É um filme novo e tal. Se você tá morrendo de vontade de assistir o filme, que eu acho que você deveria, talvez pause o episódio, vai assistir, aí quando você acabar de assistir, aí você volta e escuta, porque a gente vai estragar um pouco o que é a história pra você, tá? Então é um filme que se passa na Austrália, né, contemporâneo. É uma menina chamada Mia, cuja mãe morreu, em uma circunstância meio dúbia, você não sabe se foi acidental ou não, e ela se distanciou muito do pai por causa disso, e ela se agregou a uma família de amigos dela, né, que é uma menina, Jade, o irmão menor, e a mãe, que é a Miranda Otto. E ela meio que largou o pai e se juntou mais como uma agregada, uma filha meio adotada dessa outra família de amigos, né. Ela é uma semi-irmã lá dentro da casa, uma filha adotada quase, e eles vão numa festa onde tem um tipo de sessão espírita / jogo de festa, uma coisa meio verdade e consequência, que alguém tira de uma bolsa uma mão embalsamada aparentemente, e você através dela, você falando umas palavras e seguindo uma série de regras, você consegue falar com o além, com os espíritos, né? E eles fazem e realmente é real, funciona, acontece mesmo. Existe o além, existem os fantasmas. É uma coisa que dá medo, mas eles ficam instigados aí repetindo. Eventualmente eles fazem de novo uma outra sessão numa outra casa e o irmãozinho, o mais novo, o menino, vai também, curioso. Tem um tempo máximo que você não pode passar além dele, né? E ele passa, ele permanece possuído porque parece que o espírito da mãe, da Mia, a menina protagonista, tá falando através dele, né? Então fica essa situação estranha que ela também incita ele a manter a possessão, fica lá. Aí ele começa ele tem tipo um surto, ele começa a se machucar, a bater a cabeça na parede, na mesa e tal. Ele se detona completamente e vai parar no hospital, meio em coma, meio vegetativo. Esse é o ponto que eu falei que é o ponto de virada do filme, né? Quando ele é possuído e começa a se machucar seriamente, loucamente, tem um surto. E aí o filme, ele muda a partir daí. Fica muito mais sério a partir do momento que ele vai pro hospital, né? Ele estraga um pouco a relação da menina com a família, dessa amiga dela com a mãe. E aí essa Mia, ela continua tendo visões do além, mesmo após a sessão. Ela não tá com a mão, né, segurando a mão e falando aquelas frases, né? Pode entrar, fale comigo, não sei o quê. Mesmo assim, ela continua tendo visões e da mãe dela, né? E fica dúbio se é a mãe dela ou não é, porque é uma entidade que começa a falar com ela pra ela não confiar no pai, começa a dizer pra ela que o menino tá sofrendo, que o menino não tá no corpo dele, que a coisa certa pra ela fazer é ir até o hospital matar o menino pra salvar ele e tal. Então você fica nessa questão, né? Ela tá realmente falando com a mãe dela, porque ela tem essa necessidade dessa conexão, ou é um elemento desse mundo espiritual que tá enganando ela, né? Nesses devaneios dela, ela acaba, inclusive antes tem um momento de confronto dela com o pai, no qual o pai confirma que a mãe realmente cometeu suicídio, que ela não morreu acidentalmente, que ela não quer aceitar. Aí aparece essa visão, entre aspas, da mãe dela, que diz, não, é mentira, esse aí não é seu pai, você tem que matar o menino, você tem que sair daqui. E aí ela acaba, nesse devaneio dela, ela acaba
esfaqueando o próprio pai, vai pro hospital, sequestra o menino e tira ele do hospital e vai jogar ele numa autopista, lá numa BR. Só que no último segundo, ela que cai na via, não ele, né? Você vai ver ela tá jogada no chão lá. E o filme acaba com você entendendo que ela morreu e a maneira com a qual ela poderia se comunicar com alguém seria através de uma sessão como essas que eles fazem ao longo do filme, né? Pegando na mãozinha embalsamada lá e falando, fale comigo. E é isso a história, né? O ponto, a jogada do filme é que uma coisa que eu reparo muito nesses filmes de terror mais contemporâneos, né? Que o pessoal tem um pouco esse preconceito de terror. Eles querem fazer terror, mas eles querem dar um tchan, uma coisa meio gourmetizada, né? Então todo filme de terror tem que ter algum elemento de lidar com perda, entre aspas, de uma maneira meio simbólica, meio metafórica. Só que esse filme, pra mim, a grande virada é que não. A perda é um elemento do plot, claro, assim. O fato que ela tá em luto e não quer aceitar e quer comunicação com a mãe dela, não é uma coisa simbolizada, é uma coisa literal dentro do filme, né? Que eu achei muito legal. Não é um filme sobre perda, é um filme na qual a perda dela é um dos elementos que é explorado pra fazer com que ela faça o que ela acaba fazendo, né? Ela é meio que manipulada pela perda, né? Não é um filme com uma pretensão super erudita, assim, que no final você diz realmente, né? É uma maneira de lidar com perda. Não, é um filme que a perda dela é clara, tá dentro da história do roteiro e é utilizada contra a coitada da menina, né? Dessa coisa do luto, da perda, de aceitar ou não, dessa falta de comunicação da família dela. Eu achei muito, e realmente super bem atuado, bem escrito. Eu fiquei bem surpreso. Eu não conheço o canal deles, dos irmãos Philippot, mas eu fiquei mais, tipo, comédia, coisa mais engraçada, assim, né? Eu nunca tinha assistido, ainda não assisti, só de passar por cima, dando uma olhada brevemente. Então a expectativa que eu teria era que isso seria uma coisa mais engraçada e menos terror. E não, esse aqui é um filme sério, um filme dramático e super assustador e perturbador. Especialmente nessas horas onde tem os stakes tão altos, né? Do menino que vai parar pro hospital e aí não sai desse esquema de filme adolescente e vai pra uma coisa mais assustadora, né? Não é só o medo do além, mas essa coisa de hospital, a maquiagem, tudo super bem feito, super grotesco, assim, muito bom. O menininho, o ator é muito bom também, nossa. O Felipe, ele falou da Mia, né, que é uma personagem que ela sofre uma perda muito grande logo, assim, eu achei que a forma como o filme apresenta a personagem dela é muito interessante, porque logo no começo a gente vê que ela tá uma das primeiras cenas, ou talvez literalmente a primeira cena em que ela aparece, ela tá num velório, assim, ela vai buscar o irmão mais novo dessa amiga dela, com quem ela está meio que morando, né, numa situação meio indefinida, né, ela tá fugindo da casa do pai, ela tá passando a maior quantidade de tempo, a maior parte do tempo dela dentro dessa casa, dessa família, dessa amiga dela, né? Então ela vai buscar, assim, já assumindo o papel de uma irmã mais velha, né? Mais responsável, ela vai buscar um menino num aquário onde ele estava praticando algum esporte, e a gente vê também algumas cenas de flashback em que ela aparece, assim, logo após o funeral da mãe dela. Aliás, é interessante ver, assim, o papel dos adultos nesse filme. Porque, em primeiro momento, o pai da Mia, ele nunca aparece totalmente na tela. Ele sempre tá no background da cena, sempre tá no fundo da cena, e a imagem dele tá sempre borrada. Eu não sei se vocês repararam nisso. E mesmo quando ele aparece conversando com ela, ele tá ou de costas ou ele tá visto de perfil. Só no final do filme mesmo que você vai ver realmente como é que é o rosto dele. Mas até então, ele aparece muito de lado. Eu acho que isso mostra muito, né, ilustra muito bem, né, essa alienação que ela sente em relação ao próprio pai dela. O pai dela tá lá, mas ele é uma espécie de grande mancha, né? Um borrão. Sabe? Ela não quer estabelecer uma relação com ele, porque ela suspeita que ele esconde alguma coisa a respeito da mãe. A mãe, né, como o Felipe já falou, morreu em circunstâncias um pouco obscuras, né? Assim, ela supostamente teve uma overdose acidental de medicamentos, mas tudo indica que talvez ela tenha cometido suicídio. Mas só que essa hipótese de suicídio é inaceitável pela Mia, né? Porque o suicídio implica que, poxa, eu fui abandonada pela mãe, e ela tem medo desse conhecimento. Minha mãe cometeu suicídio, ou seja, minha mãe, ela me abandonou. O amor que ela tinha por mim não foi suficiente para fazê-la permanecer aqui, né? Ela decidiu partir. Então, assim, ela luta contra essa ideia. E nisso ela evita o contato com o pai. E aí ela tá buscando esse filho mais novo da amiga dela, e tem uma cena que eu achei fantástica, que eu acho que ilustra muito bem quem é essa personagem, que é a cena do canguru, né? Eles estão voltando, né, dessa quadra, aí tem um canguru moribundo no meio da estrada. E aí eles chegam a sair do carro, né? Eles vêm, né? Não tem salvação pro canguru, e aí o menino sugere, fala assim, você tem que passar por cima dele, né? Você tem que matar o canguru, porque ele já tá morrendo.
sofrendo, né? Então, assim, corta, acaba logo com isso, né? Assim, o coitado tá sofrendo. Isso podia ser. Ainda bem que o canguru, né? Se fosse lobo, né? Não mordeu ela, né? Se fosse lobo, o canguru teria, né, mordido ela, né? E segundo a mitologia dos filmes do Jack Nicholson, né? Assim, ela viraria uma. Não sei essa palavra. Felipe, você que é o rei dos trocadilhos, assim, sabe? Como é que é um lobisomem com um canguru-homem? Canguru-homem, sei lá. Ela viraria um canguru-homem. Mas são dois filmes que a gente viu em sequência que basicamente começam com o protagonista encontrando um animal no meio da estrada, né? Que foi o caso dos dois. Então, ela, no final das contas, a gente acha que ela vai passar por cima do canguru, mas ela não passa por cima do canguru. Seja por pena, seja por medo. E eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente entender a Mia, porque a Mia, a gente até poderia achar, assim, sabe, essa gentileza, né, dentro dela, assim, sabe, que vai ser colocada à prova, né, quando o suposto fantasma da mãe dela diz que a única forma dela libertar um menino é matando ele, ou seja, sacrificando ele, ou seja, fazendo aquilo que ela não teve coragem de fazer com o canguru logo no começo do filme. Então você tem um eco dessa ação no final do filme, e ao mesmo tempo você pode imaginar, você pode fazer uma leitura de que essa recusa dela ao matar o canguru seja uma forma dela não se desvencilhar, não dar fechamento às coisas, que é o que ela basicamente faz. Assim, a Mia, ela ainda vive, né, assombrada com essas imagens da mãe dela, das quais ela não quer se desvencilhar, ela não quer largar disso. Ou seja, é algo que está morrendo na vida dela, mas ela não consegue dar fechamento para isso, ela não consegue dar um encerramento, ela não consegue matar. Ela não mata nem a mãe dela, de fato, a mãe dela permanece viva na cabeça dela, e ela não mata o canguru, né, por pena ou por medo. E eu achei isso uma apresentação muito interessante da personagem. Eu também gostei muito dessa personagem, né? Acho que ela está muito bem construída no filme. A atriz é excelente. Sophie Wilde, excelente atriz, né? E eu achei legal que o pai dela esconde até o fim, né, uma carta que é como se fosse um bilhete de suicídio, né, que a mãe deixa. E aí ele lê para ela no final, assim, né, quando o pai percebe que ela já está num processo de desvario total, né, meio quase de surto também, quando ela está completamente assediada e obsediada pelo espírito demoníaco, né, que, na minha opinião, finge ser a mãe dela. Ele lê a carta para ela. E ele diz assim que a mãe dela, que ela não deve se sentir culpada da mãe dela ter se matado. Porque ela na carta ela diz que nesse dia que ela decide, que ela finalmente toma a decisão de ir embora, ela é o primeiro dia que ela se sente totalmente feliz e aliviada. Então ela tem uma realização, uma percepção do que uma situação, do que uma pessoa que quer se suicidar, porque ela está passando, né? Porque aí você realmente imagina mesmo, assim, sabe, uma pessoa que está completamente deprimida e sofre e não consegue viver sem incômodo, não consegue viver sem sofrimento. O processo de vida é como se fosse um sacrifício para ela. E quando ela decide, não, eu vou embora e vou acabar com isso, ela tem um alívio, uma felicidade, né, a mãe dela. Ou seja, então ela foi uma decisão meio que não passa muito por essa questão do abandono. Então provavelmente a mãe dela, ela sentiu que a mãe dela pensou assim, que olha, talvez seja melhor para ela vai ser mais feliz se eu não estiver aqui. Então é um abandono do mesmo jeito. Isso que eu achei interessante, é uma coisa meio controversa isso, né? Que a mãe dela pode ter, talvez essa decisão pode não ter passado por essa questão do abandono, mas acontecendo do mesmo jeito. A questão é que é interpretado como sendo um abandono. Não estou falando que é um abandono de fato. E assim, aqui longe de mim fazer uma generalização sobre o que se passa na cabeça dos suicidas. Não é? Eu acho que o ponto não é esse, né? Mas assim, para quem fica, ainda mais para quem é filho ou filha de um suicida, e isso eu já li alguns depoimentos, né, que corroboram com o que eu vou dizer, a sensação que se tem é que, sabe, eu fui abandonado. Eu fui abandonado pelo meu pai que se suicidou, fui abandonado pela minha mãe que se suicidou, fui abandonado pela minha irmã que se suicidou. Mesmo que não haja um abandono de fato, assim, mas é a interpretação subjetiva da personagem. Eu quis dizer isso, então, é isso que eu tô falando. E aí essa carta é uma carta que permite a ela, talvez, mudar essa interpretação. Eu acho que ela muda um pouco, né? Não, eu acho que ela não quer, eu acho que ela se recusa. O problema é que, na minha interpretação, né, ela não recusa. Ela, no fundo, sabe que ela não deve se culpar, de que ela, no fundo, não realmente, a mãe dela, não foi uma responsabilidade da mãe ter se matado e deixado ela sozinha no mundo, sabe, com o pai. Ela sente, eu acho que ela consegue ter empatia com a mãe, mas eu acho que a tragédia do filme é que ela já tá muito além do ponto de não retorno. Ela já tá obcecada demais com a questão e ela tem que ir até o fim e descobrir, sabe? Ela já tá completamente seduzida e enredada pelo demônio, pelo fantasma que atormenta ela, né? Que finge que ser a mãe dela.
Então ela não tem mais como voltar atrás. Ela não tem mais a opção de voltar a ser Sam. E eu achei esse elemento trágico do filme muito legal. Eu achei interessante essa leitura, assim, sabe? Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha simplesmente achado que ela não aceita, assim, tanto é que ela recusa, né? Eu acho que o fantasma fala pra ela só faz eco a uma coisa que já existe dentro dela, que é essa negação dela, né? Esse denial que ela vive, de que a mãe dela, não, minha mãe, ela jamais seria capaz de cometer suicídio. Por quê? Porque minha mãe me amava, né? Como tá evidenciado aqui nesses vídeos de TikTok que eu tenho com minha mãe, que eu postei depois no Stories, no Instagram e tudo mais. Aí ele mostra, né, no filme, né, assim, vários momentos felizes que ela teve, que ela gravou, né, com a mãe dela. Então, assim, essa mãe que de repente, sabe, tá sofrendo de algum um distúrbio mental muito severo, sabe, a ponto de não conseguir não achar uma saída e optar por se matar, ou então encontrar um suicídio, uma espécie de libertação, essa imagem da mãe não é a mesma mãe carinhosa, com mãe companheira, mãe parceira que eu tenho aqui registrado no meu celular. Então, eu acho que ela vive uma espécie de dissonância cognitiva e ela acaba ouvindo, né, o canto da sereia, do fantasma. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre esses fantasmas também, porque eu achei que o filme, ele nos coloca, assim, sabe, um universo muito particular e muito específico, muito interessante também. O jeito que ele falou, assim, do demônio que se faz passar pela mãe dela, eu acho que sim, pode ser um demônio se fazendo passar pela mãe dela, mas pode ser também que, né, no universo do filme, no universo que o filme nos traz, as pessoas, depois que elas morrem, elas ficam meio filho da puta, né, assim, você não acha, não? Porque a gente tá muito acostumado, assim, com essa ideia do fantasminha, né, da pessoa que morre, mas depois ela volta pra auxiliar, né, assim, pra ajudar, né, assim, desculpe mais um spoiler, assim, pra quem não viu, né, o Bruce Willis do Sexto Sentido, né, assim, um fantasma que vai lá, né, mas que tá, né, ajudando, né, às vezes não. Que parece que o Sexto Sentido nos mostra que ou o fantasma é bonzinho e legal, como ele era na vida real, tipo Bruce Willis, ou ele é atormentado e triste e precisa resolver alguma coisa, né? E tá mal e precisa de ajuda. E isso ficou meio introjetado na mitologia do fantasma recente, né? Na história do cinema recente. Eu acho que é muito legal o que você falou. Mas na minha interpretação do filme, por causa de algumas falas que eles dizem nos diálogos, eles dizem que algumas entidades podem se fazer passar por outras, né? Isso é falado em algum momento do filme. Então eu entendi que aquela ali não era a mãe dela em nenhum momento, que era sempre o fato dela estar querendo falar com a mãe dela e precisar falar com a mãe dela e fazer força para que fosse. Isso gerou aquela figura lá que falava o que ela queria ouvir, mas que, na verdade, né, não era a mãe dela, né? Só que talvez nem importe se ela não é, né? Pensando bem, né? Pois é, e eu falo também dessa questão dos fantasmas, né, como sendo uma espécie de nova droga, né, dessa geração, desculpe, Felipe, era a geração Z? Z. Isso, porque um grupo de jovens, né, que são meio que thrill seekers, né, assim, sabe? Eles estão em busca de um barato, né, estão em busca de novas sensações, novas emoções, tudo mais. E aí o jogo que eles acham, né, para poder sentir essas coisas que eles estão sentindo, né, a droga que eles acham é incorporação de fantasmas através de uma seance, né, de uma sessão de invocação. Então, assim, é muito engraçado porque em 1974, né, assim, a ideia de possessão era absolutamente aterradora. 1974 foi quando saiu o Exorcista, né? Então, quando você incorporava um fantasma ou um espírito maligno, era uma coisa horrorosa, né? Vídeo que aconteceu com a Reagan, 1973, perdão. Mas hoje parece que é um barato, sabe? Não é um barato, tem nada pra fazer, vamos então dar uma incorporadazinha aqui, só pra passar o tempo, e a gente grava uns vídeos, todo mundo gravando vídeos o tempo todo, né? A gente grava isso com os nossos celulares e posta isso no TikTok pra ter não sei quantos likes, pra ter não sei quantas curtidas e quantos seguidores e ver o que as pessoas vão achar e as pessoas vão curtir isso e a popularidade que a gente vai ganhar em função disso. Então, eu achei interessante, assim, sabe, tipo, essas características desse universo colocadas, assim, sobre o filme. Então, possessão fantasmagórica é tipo uma nova droga. Uhum. Eu queria falar sobre isso, porque no filme ficou bem claro, né? É como se fosse um barato mesmo, né? É uma experiência que gera um frisson, né? Uma coisa... Eles ficam repetindo, eles fazem tipo umas montagens, né? Que nem outros filmes fariam montagem do pessoal fumando maconha ou bebendo e jogando na piscina e tal. Nesse filme, eles vários em sequência sendo possuídos, né, através da mão, dando risada, filmando, fazendo besteira, né, porque quando a pessoa tá possuída, ela, né, o cachorro lambe a boca, fica xingando, fica gritando. Então é uma coisa meio é um barato e é uma coisa que é associada realmente a essa coisa da mídia social, né? É tudo feito para postar na internet, né? Que é claramente dessa geração, até da nossa, né, mas da mais jovem mais ainda. Pois é, eu acho que é legal isso que vocês estão falando, porque eu fico trocando aqui no meu discurso entre demônio e fantasma, né? Porque eu realmente, ainda sobre uma impressão que eu tive, né? Eu tive a impressão de que esse fantasma que possui o menino, fingindo que é a mãe da menina, é um fantasma
como o Igor falou, mal pra cacete, sabe? Tipo assim, sabe, essa geração que tá aí realmente querendo uma adrenalina, né? Um thrill, né? E um frisson pra se divertir e tal, e usa tudo isso pra fazer filme, colocar no Reels do Instagram e tal, sabe? E aí você tá mexendo com forças que você não tem controle nenhum, forças muito poderosas, sabe? Forças cruéis, filhas da puta, sabe? E aí eles sentem a realidade, assim, um pouco. Então eu acho que o filme é muito legal isso. No fundo, é um filme, uma autocrítica da própria da geração a si mesma, porque os diretores são dessa geração. Assim, o Instagram não é vida real. Olha como é que a vida real pode acontecer aqui. E é engraçado, né, que ele mostra, assim, ó como é que realmente a sua brincadeira afeta verdadeiramente a vida das pessoas, num nível profundo, né, e trágico. E aí ele tá usando algo que não existe na vida real, né? Pra mostrar isso, que é o além, né? Até hoje ninguém provou que existem fantasmas e tal. Eu acho legal, que eu realmente tô confundindo mesmo. Pô, é um fantasma talvez demoníaco, na minha opinião. Né? Um fantasma escroto, filha da puta, sabe? Mas não necessariamente um demônio, porque um demônio realmente é uma visão da nossa inconsciente, introjetada há milênios, judaico-cristã. E talvez não seja, o Igor tem interessante isso. Talvez é só um fantasma bem filha da puta. E os fantasmas também, assim, eu acho que talvez a gente possa até viajar um pouco na maionese e pensar aqui que, bom, assim, o filme claramente estabelece essa linha divisória entre dois mundos, né? O mundo dos vivos, que é o mundo dos jovens, e o mundo dos adultos, que é esse mundo dos fantasmas, mas que, né, intervém um pouco no mundo dos vivos através das figuras do pai, da Mia e da mãe, interpretada pela Miranda Otto. Mas, assim, mesmo você vendo o comportamento dos adultos no mundo real, digamos, no mundo dos vivos, talvez uma coisa que esteja muito no inconsciente do próprio filme, né? Mas assim, aqui eu vou dar uma viajada com vocês. Talvez a gente possa ler nisso uma espécie de comentário sobre o tipo de relação predatória que os adultos podem ter em relação aos jovens hoje em dia. Mãe interpretada pela Miranda Otto, que é uma mãe extremamente castradora, muito exigente, muito super protetora, né? O tempo todo colocando restrições e regras, tanto para a filha quanto para o filho. Você tem esse pai, né, que foi alienado pela própria filha, mas que também se aliena também, assim, ele também se afasta, né? Assim, o fato dele ter esse segredo, né, dele ter esse recado, esse bilhete de suicídio, né, que a mãe da Mia escreveu, né, e não ter mostrado isso para ela, eu acho que isso também só demonstra, né, o quanto que existe esse afastamento entre os adultos e os jovens. E também, né, quando você vê nas cenas em que aparece uma espécie de limbo, que seria o mundo dos fantasmas, bom, assim, você só tem adultos lá, né? Os fantasmas são basicamente todos adultos, são todos adultos, muitos velhos também, né, pessoas de terceira idade, e naquela cena fantástica e horrível em que o espírito do menino está sendo mantido em cativeiro pelos fantasmas, você vê claramente, assim, sabe, uma ilustração disso, né? Os adultos predando os jovens, assim, sabe, tipo aquele menino sendo arrastado e arranhado e arrancado, assim, sabe, por várias mãos de fantasmas, e ele sem saber o que fazer. E será que isso de repente não é um comentário a respeito de como é que os jovens hoje em dia se sentem em relação à geração mais velha, no caso a nossa geração? Só by the way, assim, a propósito dessa imagem que você falou aí, eu achei uma das imagens mais poderosas do filme. Uma imagem assim meio infernal, né, dos espíritos assim mastigando o menino, comendo o menino, né, devorando ele, praticamente dantesca essa imagem. Essa imagem ela pode ter sido, a gente não sabe se realmente aquilo está realmente acontecendo, né? Pode ter sido uma imagem que o fantasma conseguiu projetar no inconsciente, né, no consciente da menina. Tudo que a Mia vê e pensa e tal é mediado por essa figura que está enganando ela, né? Que não é simplesmente, né, não está mostrando as realidades. Tanto é que eles dizem, isso também é outra fala do filme, que tinha aquele pessoal os que tem a mão, né, que carrega de um lado pro outro, eles dizem que a tendência é, quando isso acontece, que vai passando o tempo, o corpo meio que se livra, né? Não sei, alguém fala, né, que a natureza das pessoas é, quando passa do tempo e fica com essa presença dentro e tal, você, com o tempo, você vai se curando, que é o que acontece, inclusive, no filme com o menino, né? A coisa de que ela tinha que ir lá matar ele era uma manipulação sendo feita nela pra ela cometer esse crime, né? Pra ela fazer essa coisa, esse mal. Porque o menininho mesmo, ele se livrou, né? No final ele acorda e tá normal de novo, né? Ele se recupera, ele se curou daquilo, né? Essa pergunta do Igor, se os espíritos devorando o menino talvez seja você acha que é uma metáfora dos adultos? De como os adolescentes se sentem com relação aos adultos ao redor? Well, pode ser entendido, talvez, né, assim, porque normalmente nesses filmes de horror adolescente, né, os adultos eles são quase que 100% ausentes, né, assim, são raros, salvo algumas exceções, aqui e ali, né, não sei, por exemplo, Pânico, eu acho que tem alguns adultos, o primeiro Pânico, né, assim, eu não assisti todos, né, mas assim, normalmente filmes de horror adolescente, assim, sabe, tipo, você nota, né, assim, é muito flagrante, assim, sabe, tipo, essa ausência dos adultos, e nesse filme não, você vê claramente que há figuras adultas, né, que elas permeiam a narrativa, mas que a atuação delas, assim, ainda é muito castradora,
castradora, né, de certa forma. Sabe, você tem o pai da Mia, que mantém segredos, você tem a mãe da melhor amiga da Mia, né, e do menino também. A Jade, isso, que é muito restritiva, né, na proteção dela, assim, nos cuidados, né, que ela tem com os filhos. E você tem esses fantasmas, que de fato, assim, sabe, eu acabei de lembrar que tem um fantasma de uma menininha também, eu tinha esquecido, mas eu não sei também se é uma menininha de fato ou se é mais uma forma que os fantasmas assumiram para poder atrair aqueles jovens para fazer com que eles caiam nessa rede de... Especialmente a Mia, né? Que é só ela que vê, né? Exatamente. Ela, depois de um tempo, eles estão enfocados nela, né? Uhum. Não alongar muito a discussão, não, mas eu não concordo muito com o Igor, não, nesse sentido. Eu acho que a mãe dos dois irmãos, né, a Miranda outra, eu achei ela excelente, mãe. Eu não achei ela opressora, não. Esse esquema dela brigar com ele, isso é só naquela cena do hospital que ela acha que o menino foi machucado por causa dela, né? Até que Essa cena eu fiquei tão tocado com ela, eu fiquei tão solidário a ela, essa cena. Eu quase chorei. Que o menino dela quase morreu, né? Só que aí, graças à mídia social, os vídeos e tal, ela viu que o menino, na verdade, teve um surto, né? Não foi... Ninguém agrediu ele teve um surto mesmo, aí ela perdoa a menina e tal. Mas e aquelas cenas que ela tá interagindo com a filha, né? Que vocês vão numa festa, não pode trazer ninguém aqui, não sei o quê. Ela sabe tudo. Você não vai me enganar. Eu sei tudo que tá acontecendo. Eu não achei uma mãe, assim, mão de ferro, a mãe da Carrie, uma coisa assim, não. Eu achei uma mãe normal, assim, pô, não sei. Não... Porque não é uma mãe, não, mas é que tá, não é, mas isso é uma qualidade do filme, assim, sabe? Porque não é uma mãe monstruosa, assim, eu tô falando, assim, uma mãe castradora, mas não tô falando, assim, sabe, tipo, a mãe da Carrie, que é um outro filme que é fantástico, né? Aí, sim, é uma mãe monstra, sabe? Aquela mãe é uma fanática religiosa, né? Louca, né? Potencialmente suicida, que quer torturar a filha. Não, Miranda Otto não é uma mãe dessas, né? Ela é uma mãe real, mas, assim, eu acho que ela não deixa de ter traços, e assim, você se compadece com ela, claro que sim, sabe? Ela tem um momento muito humano, né, no filme, justamente quando o menino tá no hospital, e eu acho que aquela raiva que ela tem na Mia, responsabilizando ela por tudo que aconteceu, eu acho que isso é muito... Justificável, né? Eu acho que isso é muito genuíno, tudo isso é muito genuíno, o que não faz com que ela não seja uma mãe castradora em vários momentos, sabe? Justamente nesse comportamento dela, não, vocês não vão fazer essa coisa, não. Tire suas mãos da vagina da minha filha. Engraçado. Esse é mãe, não é castrar, é mãe. Papel da mãe. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho pra vocês. No final, a gente vê que ela é spoiler total aqui, né? Ela se transforma ela morre, né? Ela se transforma num fantasma. E ela termina apertando a mão de uma adolescente que tá também numa festa, fazendo esse joguinho, com a mesma mão, de novo. E ela aparece como fantasma do outro lado. E aí a minha pergunta é muito legal esse final, né? Minha pergunta é, você acha que é possível que, depois de passar por todo esse processo de enlouquecimento, né, e de estresse que ela passou, e de praticamente da sanidade para insanidade, para psicose, né, você acha que ela pode vir a se transformar num espírito atormentador, assim, um espírito meio demoníaco quase? Eu acho que sim. Porque eu acho que esse que é o efeito que os fantasmas têm nos jovens, né? Assim, e, novamente, assim, sabe, quando eu falo dessa questão, assim, sabe, dessa predação que os adultos / os fantasmas fazem nos jovens, né? Eu tô lembrando também da cena inicial do filme, que eu acho maravilhosa, inclusive. Eu acho que é uma excelente introdução do filme, porque o filme ele começa numa festa em que tem um rapaz procurando o irmão mais jovem dele e encontra ele trancado num quarto, né, assim, com o corpo todo marcado, né, cheio de hematomas e arranhões. E aí, quando ele tá retirando o irmão da festa, assim, sabe, todo mundo começa a filmar nos celulares e ele fica indignado com isso. Mas aí, quando ele se volta pro irmão, o irmão dá uma facada nele e depois ele esfaqueia o próprio rosto, né, se matando. Ou seja, parece que esse contato com os fantasmas necessariamente leva, né, os jovens a esse processo de enlouquecimento. Então, assim, sim, eu acredito que a personagem da Mia, talvez, ela se torne, assim, sabe, como todo mundo que está no limbo, né, se torne, assim, um fantasma mau caráter. Um elemento dessas mitologias sobre fantasmas é que eles ficam, né, repetindo esse ciclo, né, essa coisa, ficam meio perdidos nos próprios problemas, né. Então, acho que talvez, realmente, inclusive após a morte, a Mia vai estar com essa coisa mal resolvida com a mãe dela e tal. Por mais que a mãe dela também esteja no além ou não, eu acho que ela vai ser uma figura, uma entidade meio caótica, meio depressiva, assim. Eu acho que a tendência é ela repetir esse final, né, dela. Tem uma outra coisa aqui, rapidamente, que a gente pode comentar a respeito desses fantasmas, assim, mas não sei se vocês notaram também, assim como eu notei, que os jovens, quando eles são possuídos, né, naquela cena muito boa, assim, porque que eu acho que ecoa um pouquinho Hacking para o Sonho, né, assim, a montagem, a velocidade da montagem, o que me faz entender que talvez, né, essa possessão fantasmagórica funciona como uma espécie de droga dentro desse universo que o filme traz pra gente. Existe uma certa lascívia carnal nesses fantasmas, porque, né, existe uma liberação libidinal, assim, sabe, nessa possessão, porque os jovens, depois que eles são possuídos, depois que eles incorporam os fantasmas, eles ficam
safadinhos, né? Eles ficam, né, falando obscenidades uns pros outros, até um que se atraca lá com a cachorra da dona da casa, sabe? São os fantasmas bem safados, né? Eu acho que talvez seja uma maneira bem simplista, né? Mas eu acho que são ações no filme que refletem essas duas pulsões básicas nossas, né? A de trepar com todo mundo e a de matar todo mundo, né? Pulsão de violência, pulsão de morte e a pulsão de amor, né? De Eros. E aí, quando você vira fantasma, você não tem mais um superego, né? Você não consegue mais mediar essas pulsões, né? Você vira quase um animal instintual, né? Um animal de instinto, por instinto. É interessante isso. Então, nessa leitura, o além-vida pode ser visto como um grande bacanal selvagem. Todo mundo se come, todo mundo se mata. Não, eu diria que eles querem voltar pro mundo da carne, né? Lá, porque talvez no além não tenha nada, né? Eles querem um corpo porque é aí que eles têm acesso à carne, ao corpo. Podem matar, podem fazer o que quiser, né? Talvez no além não tenha nada, né? Fica aquela coisa vazia, incorpórea, né? Por isso que eles querem tomar alguém. Eles estão apodrecendo no além. Inclusive, os fantasmas, eles têm essa característica. Eles estão todos podres, né? A carne deles está podre. A própria fantasma da mãe da Mia, né? Assim, se você pega ela da primeira aparição que ela faz, né, no quarto da Mia até a última, sabe? Você vê que claramente, assim, sabe? Tipo, o corpo dela está apodrecendo. Como sempre, nessa altura do episódio, a gente faz as nossas dicas, né? Pra quem assistiu ou tá interessado no Talk to Me, ou um outro filme relacionado, assim. Um filme que eu tava pensei bastante no Hereditário, mas eu me decidi voltar um pouquinho, assim, uns anos pro um filme que a gente até mencionou aqui no episódio, né? Que foi O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan, um filme de 99. Quase todo mundo já viu, imagino. Mas também foi um primeiro filme, assim, que me chocou muito e também toca com assuntos muito parecidos, né? A maneira como as visões desses fantasmas é representada também me lembrou muito O Sexto Sentido. Eu acho que acho que daria uma boa sessão se você assistisse os dois, sabe? E ver como um puxou coisas do um pouco mais anterior, mas já tá levando numa direção diferente, mais interessante. E é isso, né? A minha recomendação para quem curtiu o Fale Comigo é o Sexto Sentido, de 99. Igão, acho que você já tinha também o seu? Minha recomendação é um filme que eu gosto muito, né? Não sei, eu acho que me lembra um pouco esse filme mais talvez na atmosfera dele, que é Alucinações do Passado. É um título bem genérico aqui no Brasil que esse filme ganhou, né? Alucinações do Passado, né? Mas o original em inglês é Jacob's Ladder. É um filme norte-americano de 1990, direção do Adrian Lyne, com Tim Robbins. Eu acho esse filme fantástico, eu acho um filmaço, assim. É um filme perturbador e assombroso, né? Cheio de assombrações que você não sabe direito o que elas são. É um filme que vale muito a pena ser assistido. Se você já sabe do final, porque o filme ele também é um desses famosos filmes com plot twist, que o final é meio que, oh meu Deus, sabe, eu vou ter que assistir o filme de novo pra poder, sabendo o final do filme, né, você assiste o filme de novo, você tem uma outra visão deles, né, assim como o Sexto Sentido. Então mesmo que aquelas pessoas que já conhecem esse filme saibam como é que esse filme termina, qual que é o plot twist do final dele, né, literalmente do último minuto dele, é um filme que eu acho fantástico pela atmosfera, pelas atuações. O Tim Robbins está excelente, todo o elenco de apoio está excelente, e eu acho que é um dos melhores filmes do Adrian Lyne, na minha modesta opinião. É isso que o Adrian Lyne dirigiu alguns filmes muito bons, alguns filmes de suspense muito bons, inclusive. Mas eu acho que esse se supera. Muito bom. Eu também curto muito esse filme. Diego? E eu recomendo um filme que é irmão do Fale Comigo, né? Talk to Me, que é bem conhecido nosso aqui do grupo, né? Porque foi um filme que a gente discutiu quando a gente tinha um sábado de projeção, né? It Follows. Também um filme meio independente, tem um clima, uma atmosfera também centrada nos jovens, quase não tem adultos. Também tem uma força sobrenatural, porque a gente não sabe muito bem a motivação dela, né, que persegue os adolescentes. E os adolescentes também são muito bons atores e têm diálogos e situações muito críveis, né, muito humanas. Eu acho que é um filme irmão. É um filme recente também, né? Dá pra fazer uma sessão dupla. Quem não viu nem o Fale Comigo, nem o It Follows, Corrente do Mal em português, eu acho que dá pra fazer uma sessão dupla legal, assim. Eu acho que talvez até valeria a pena a gente reavaliar esse It Follows, porque a gente falou sobre esse filme, inclusive no Sala de Projeção, no nosso podcast antigo, né? Já tem vários meses, se pá, alguns anos até, sabe? Eu acho que valeria a pena ser revisitado, né, o It Follows, porque realmente é um filme muito bom. Também acho, filmaço. Mas, então, agora, antes de encerrar, né, a gente ficou devendo a lista das nossas recomendações específicas para a nossa ouvinte, Vitória Tolentino. E, então, os filmes que a Vitória mandou pra gente, né, foi Coraline, Cisne Negro, Midsommar, Get Out, filmes que a gente já está mencionando aqui direto. Tem o Dead Poets Society, né, Sociedade dos Poetas Mortos, a Bruxa, Filhos da Esperança, tem aquele musical dos anos 70, Rock and Roll, Rocky Horror Picture Show,
Entrevista com o Vampiro, Hellraiser e o último filme que ela menciona é Bacurau, do Kleber Mendonça Filho. Vários deles a gente já comentou, inclusive com episódios próprios e tal, ou de passagem, assim, também já mencionou Midsommar, Get Out nesse próprio episódio de hoje, né? Cada um de nós aqui, a gente tem um monte de dicas que a gente vai mandar, inclusive, por escrito para ela, assim. Mas, assim, só para centralizar um pouco no episódio, para não ficar tão extenso, vamos cada um mencionar uns 5, assim. E brevemente por que a gente está repassando, o que a gente acha do filme e tal. Diegão? Oi, Vitória. Adorei que você mandou a lista. Muito obrigado. É um prazer para nós fazer essa curadoria para você, né? Espero que você goste das recomendações. Espero que você não tenha assistido todos os filmes que a gente vai recomendar, para você ter agradáveis surpresas aí. Então, a minha lista de 5 é a seguinte. Baseado nos filmes que você colocou, a primeira ideia que me veio à cabeça é que tem muitos filmes aqui na sua lista com protagonistas fortes femininas. Como, por exemplo, o Black Swan, Midsommar, especialmente filmes de terror mais modernos, né? E The Witch, né? Então, pensando um pouco em filmes de terror bons, assim, né? Com protagonistas femininas fortes, eu pensei num filme que talvez nem seja considerado um filme de terror, é um terror / ficção científica, né? Com uma protagonista feminina muito interessante, muito especial. Desculpa fazer de novo propaganda do nosso podcast antigo Sala de Projeção, mas eu recomendo para você assistir Under the Skin, com a Scarlett Johansson. É um filme muito interessante, né, sobre uma personagem feminina que começa o filme como alienígena e simbolicamente termina como mulher e sofre um final um pouco trágico, bem feminino também esse final dela. E é um filmaço, filme lindo, um filme quase perfeito, maravilhoso, é um pouquinho assim meditativo, não é um filme super ágil, rapidão de ação, mas eu acho que você vai curtir muito a atmosfera, é um filme muito atmosférico, muito bonito. E, em segundo lugar, eu pensei, como você colocou, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é um filme mais antigo, assim, dos anos 90 ou 80. Eu gosto muito desse diretor, Peter Weir, australiano também, e eu acho que ele dirigiu um filme que eu considero um filme perfeito. Eu não sei se você vai gostar, não tem muito a ver com os temas dos filmes que você colocou na sua lista, mas eu acho que é um filme imperdível, sabe? É um filme melhor, tão bom ou melhor do que o Sociedade dos Poetas Mortos, com um tema completamente diferente, mas eu acho que você vai amar esse filme, chama Testemunha, é um filme antigo com Harrison Ford, quando ele estava no auge da carreira dele, jovem ainda. Eu acho esse filme, trilha sonora, atuação, roteiro, fotografia, espetacular esse filme. Perfeito. Impecável. Não sei por que me veio à cabeça um filme que eu acho que talvez você goste muito, tem um tema que você talvez se interesse, né? Não sei explicar muito bem por quê, mas eu acho que você vai amar Capitão Fantástico, Captain Fantastic, do Viggo Mortensen. Acho que você vai amar o tema, é uma família com muitos filhos, né? E a esposa dele morreu no início do filme. E aí ele é quase um road movie. Eu acho um filme maravilhoso também. Talvez você goste muito, uma família muito especial, muito diferente, assim, muito única. É um filme que eu também gostei muito. Já tem 4, né? O quinto filme pra você, Vitória, eu acho que você vai adorar, não sei se você já viu, mas eu acho que você vai adorar um filme também dos anos 80, um filme de terror, pra mim um dos melhores filmes de terror, né? E muita gente, não sei se muita gente viu esse filme ou conhece esse filme, mas eu acho que tem um pouco, se você gostou tanto de Hellraiser, não tem nada a ver com Hellraiser, mas eu acho que é um dos, pouco o apogeu dos anos 80 em termos de filme de suspense, de terror, de filme que causa inquietude, estranhamento, né? É o filme Gêmeos Mórbidos da Semelhança, Dead Ringer, de David Cronenberg. 2 ginecologistas assustadores, irmãos gêmeos. Jeremy Irons. Jeremy Irons, melhor atuação da carreira dele. Acho que tá faltando um, não? Ah, não falei, né? O último, então, desculpa, gente. O último, então, filme. Não é um filme de terror e nem um filme de gênero, mas é um filme independente com uma das maiores atuações femininas da história. Filmaço dos anos 70, e a atriz, a Gina Rowlands, o nome do filme é A Woman Under the Influence, uma mulher sob influência. Acho que talvez seja esse nome em português. É uma das atuações mais fantásticas, mais incríveis da história do cinema. Eu acho imperdível esse filme, maravilhoso. E essas são as minhas indicações, meio intuitivas, viu, Vitória? Desculpa aí. Acho que o pessoal, o Felipe e o Igor, tem recomendações mais certinhas para você, assim. Vitória, muito obrigado por ter participado do Acervo Fantástico, muito obrigado por ter mandado a sua lista de filmes favoritos, né, ou filmes que você gostou muito e que influenciaram talvez o seu modo de pensar e o seu gosto até para roupas, quem sabe, não sei. Então, eu fiz uma listinha aqui baseada em algumas impressões que eu tive, né? Você tem um gosto muito parecido com o meu, inclusive, você gosta muito do Hellraiser, gosta muito do Entre
Entrevista com o Vampiro, que são filmes que eu amo de paixão. Eu vi que aqui e ali, assim, sabe, tem umas pitadas de Dark Academia, de Gothic Horror. Então, baseado nessas impressões gerais que eu tive da sua lista, vou te mandar, claro, assim, sabe, ela não contempla cada um dos filmes que você enviou. Mas eu acho que, pelo menos assim, eu consegui pegar o gist, né, do seu gosto. Talvez, espero, né? Bom, galera, já me conhece aqui, eu vou comentar sobre aqueles filmes que ninguém assistiu, ou ninguém quis assistir, começando aqui pelo Filhas da Escuridão, pelo menos assim, é assim como eu acho que esse filme se chama aqui no Brasil, né? Escravas do Desejo. Escravas do Desejo, olha só que maravilha, né? Isso é totalmente título de filme pornô de segunda categoria. Escravas do Desejo, pois é. É um filme belga de 1971, na direção do Harry Kimmel. É sobre um casal de vampiros. Assim, eu acho um filme fantástico, assim, ele é muito à frente do tempo dele, assim, é um filme abertamente queer, né? Feito nos anos 70. Ele tem também tem momentos eróticos, mas não chega a ser, né, um filme erótico. É um filme de horror, que é a história de um casal de vampiros que cruza a Europa num carro à procura de uma nova parceira ou de um novo parceiro. Eles acabam encontrando duas pessoas que estão viajando de trem, né, de férias no interior, né, da Europa, e eles as duas se apaixonam pela mulher do casal, né, e aí a trama se desenrola, né, um quadrângulo amoroso, queer, vampiresco, belga, é um samba do crioulo. Esse filme eu acho que vale muito a pena ser visto. Outro aqui, rapidamente, Blood on Satan's Claw. Você gostou do Witch, gostou de Midsommar, então acho que folk horror deve ser uma coisa importante pra você. O Estigma de Satanás. Esses títulos maravilhosamente horrorosos. O Estigma de Satanás. Pois é, Blood on Satan's Claw, que é um filme de 1971, direção do Peter Haggard, que eu acho que é um dos grandes clássicos do folk horror, né? Assim, é um dos 3 filmes malditos do folk horror, né? Que é o Wicker Man, esse, Estigma de Satanás, e o outro é Witchfinder General, com o maravilhoso, glorioso Vincent Price. Como você falou do Black Swan, né, eu fiquei pensando em filmes que trazem personagens em um estado de degeneração mental. Um dos meus filmes favoritos nesse subgênero é O Inquilino, do Roman Polanski, filme de 1976. Roman Polanski já dirigiu O Bebê de Rosemary, fez também Repulsa ao Sexo. Eu acho que é dispensável, né, falar sobre o Roman Polanski aqui. E esse eu acho um dos melhores filmes dele, assim, muito pouco visto hoje em dia. Por causa do Arrival, eu coloquei aqui uma escolha talvez meio óbvia. Não sei, eu sou fã do Solaris, né, do Andrei Tarkovsky. Eu acho que Solaris 2001, do Stanley Kubrick, são os 2 grandes filmes de ficção científica cerebrais, artísticos, né? Então acho que ficção científica era um gênero meio cafoninha até então. Eu acho que esses 2 filmes, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, elevaram a ficção científica pro status de arte, realmente. Então acho que Solaris, né? Acho que se a gente tem filmes hoje em dia como o Arrival, né, do Denis Villeneuve, é muito por conta dessa herança do 2001 e do Solaris. Eu coloco o Solaris porque eu tenho uma quedinha especial por ele. Eu gosto do 2001 também, mas o Solaris é especial pra mim. E pra terminar, coloquei também aqui o Bright Star, né, um filme da Jane Campion, que é, como é que ele se chama em português? O Brilho de uma Paixão. Brilho de uma Paixão. Pensando um pouquinho, assim, sabe, nessa estética Dark Academia que eu senti na sua lista, pelo fato de ter Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos meus filmes favoritos, um dos filmes da minha infância favoritos, né? Eu acho que eu tinha, 8, 9 anos quando vi esse filme. Não deveria ter visto, porque é um filme muito sério para um menino de 9 anos, mas naquela época não tinha essa supervisão parental que se tem hoje, né? Assim, minha mãe não era definitivamente a Miranda Otto, né? Se ela fosse, talvez eu não teria assistido esse filme. Então, esse Bright Star, que é a história de amor do poeta inglês John Keats, né? Se passa na virada do século XVIII para o século XIX. É um filme lindo, com muitos momentos poéticos e muita poesia também sendo declamada, né, pelos atores. E é o meu filme favorito de Jane Campion. Eu não gosto muito dela, confesso que não é, né? Eu acho, talvez cometa aqui uma grande heresia ao dizer que talvez seja uma diretora assim, hipervalorizada. Fez alguns filmes bons, mas eu não sou muito fã dela. Mas esse filme, eu dou 5 estrelas pra ele. Eu acho absolutamente deslumbrante e lindo. E é isso. Espero que você goste dessas indicações, Vitor. Isso aí, muito bom. Agora, as minhas, né, são bem mais pontuais, assim, né, a partir de filmes que eu vi na lista da Vitória, que eu pensei assim, né, Cisne Negro, né, do Aronofsky. Se você curtiu esse filme, tem um filme dos anos 40 chamado Os Sapatinhos Vermelhos, né, The Red Shoes, daquela dupla Paul e Pressburger, na Inglaterra. Filmaço, filme sobre balé também, sobre obsessão. É um filme que não parece feito nos anos 40, super as cores, a vibe. Eu sei que, por exemplo, o Scorsese adora esse filme, e eu comecei a ver um pouco desses filmes antigos desses dois, e realmente são meio aberração, assim, não parece filme dessa época. É muito, muito contemporânea a sensação que você tem assistindo. E esse Sapatinhos Vermelhos, assim, ele nitidamente inspirou o Aronofsky em muitos elementos do Cisne Negro, e é um filmaço, recomendo, filme de 48. Porque você, Vitória, sugeriu tem o Rocky Horror Picture Show, que tem 2
dois grandes filmes, assim, de musical rock dos anos 70. Um é esse, que eu acho que é um filme, como um filme eu acho mais ou menos, mas a trilha eu adoro. Tem um que é o outro lado da moeda, né, que eu acho que o filme em si é excelente, mas a música não é muito boa, que é o Fantasma do Paraíso, do De Palma, né, de 74. Se você fizer uma sessão com os dois, assim, eu acho que é perfeito, porque você acaba vendo um filmaço do De Palma com a música do Rocky Horror Picture Show pra acompanhar do outro lado. E o Tim Curry também tá excelente, né, no Rocky Horror. Mas o Fantasma do Paraíso eu acho um filme muito legal, assim, dos primeiros do De Palma. Bem nessa vibe parecida, filme meio comédia, meio terror, meio, claro, né, musical, rock and roll. E acho que se você assistiu o do Rocky Horror, você precisa ver o Fantasma do Paraíso também. Na tua lista tem o Bacurau, né, do Kleber Mendonça. É um filme que eu não pensei em nenhum filme brasileiro na minha lista, mas um filme que me lembra muito a vibe desse Bacurau, e que o próprio Kleber Mendonça Filho, ele usa, inclusive, músicas desse diretor, é o Assalto à 13ª DP, né, do Carpenter, que é também isso, tem uma vibe bem parecida de um pessoal que tá num lugar pequeno tentando sobreviver, e tem essas forças externas tentando invadir lá e acabar com eles, né. É um filme super B, assim, pouco dinheiro, mas você vê todo o potencial do Carpenter já nesse aí. Esse é o primeiro filme propriamente dito dele, né? Porque antes dele ele tinha feito um filme estudantil, aquele Dark Star, que aí é, né, sub-B, é um filme de faculdade, basicamente. E esse Assalto à 13ª é o primeiro filme provavelmente dito dele, e eu sei que o Kleber Mendonça Filho é fã e usou já músicas dele, e então, se você quer ver, tipo, de onde é que o Kleber ele bebeu um pouco, tem o John Carpenter, e esse é um filme que não é muito assistido, que eu recomendo também. Por causa do Hellraiser e do Get Out, né, eu pensei, o filme que tá no meio dos dois, assim, entre esses, é o Mistério de Candyman, a versão de 92, do Bernard Rose. Eu achei muito legal esse filme. Eu soube recentemente que é do Clive Barker também, que eu nem me lembrava desse detalhe, e tem muito aspecto social, racial de Chicago, assim, né, então, tanto é que o remake, ele puxa até mais para esse lado, mas eu acho que o original de 92 é melhor, é mais redondo, eu acho que vale muito a se assistir. O Mistério de Candyman, se você tiver entre esses, se você só tiver como assistir o mais recente, que é mais fácil de achar, tudo bem, mas a minha dica mesmo é você tentar achar o primeiro antigão, de 92. E a minha última recomendação, né, que tem muito de terror, assim, mas tem uns elementos na tua lista, né, tem um pouco de romance aqui ali, meio gótico. Uma alternativa um pouco não tão batida, né? É aquele Thirst, Sede de Sangue, de 2009, do Chan-wook Park, né? O mesmo diretor do Old Boy, que tá fazendo 20 anos agora, né? Tá em voga, tô vendo várias entrevistas com ele. Aí ele me lembrei do Thirst, que é um filme muito legal. Também mistura vários gêneros. Se você curtiu, por exemplo, Parasita, né? Ou o próprio Snowpiercer, Sede de Sangue você vai curtir muito. Inclusive, se você curtiu, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, o próprio Black Swan, tem uns elementos, né? Sede de Sangue de 2009. Essa é a minha dica final. Mas mesmo assim, Vitória, nós temos mais filmes além desses que a gente falou aqui. Eu vou mandar para você no Instagram, espere a lista por escrito com mais filmes além desses que a gente mencionou hoje, tá? E se você, ouvinte, também quer que a gente mencione assim, uma listinha, tanto por escrito quanto no episódio futuro, entre em contato com a gente que a gente bola uma listinha de recomendações para você também. E é isso, então bora dar tchau pro pessoal. Diegão, por favor. Pessoal, um abraço, foi um prazer. Nos vemos no próximo episódio do Acervo Fantástico. Isso aí, grande Igor. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês, meus amigos e colegas arquivistas. Acervistas? Isso não existe, não. Acho que é arquivista. Arquivista. Não, tô assassinando o português aqui. Foi um prazer conversar com vocês sobre mais esse filme. Gostei muito da nossa conversa. Gostei muito de ter visto esse filme com vocês no cinema. Espero que a gente faça isso mais vezes. Espero que as pessoas que tenham escutado a gente tenham gostado do nosso papo. Espero que a nossa conversa tenha acrescentado alguma coisa, a fruição que vocês tiveram ou que terão desse filme. Recomendo mais uma vez aqui Talk to Me, né, para quem ainda não assistiu, ou para quem já assistiu e quer rever. Eu acho que definitivamente esse é o melhor, assim, o sério candidato ao melhor filme de horror do ano e talvez o melhor filme de horror da década de 20, né, começando aqui agora. Vamos ver o que espera a gente aí no futuro. Nosso próximo episódio é sobre um filme de 2002 chamado 28 Days Later, aqui no Brasil chama Extermínio. Filme com Cillian Murphy, que tá super em voga hoje em dia, o Oppenheimer, quando tava novinho, começando a carreira. É um filmaço, assim, meio de zumbis / gente doente, assim.
Filme interessante pra gente assistir pós-pandemia e Continuando nossa temporada de monstros, né? continuando nossa temporada de monstros, né? Agora sim, voltamos aos monstros do zumbis, que seria o monstro da vez. É isso aí. Então até a próxima, galera. Falou!